Nós iniciamos hoje o tempo do Advento, onde a igreja se veste de roxo. O roxo é a mistura de duas cores primárias, o vermelho da terra e o azul do céu. A igreja nesse tempo quer nos dizer que quanto mais eu cravo o pé na terra, na realidade da minha vida, mais eu me aproximo do céu. E não vivo no fanatismo e nos devaneios, nas superstições de alguém que começa a viver na ilusão de uma altura, das alturas que não existe, ou começa a viver grudado aqui na terra, encarnado no vício da vida. A igreja quer esse equilíbrio de nós, a transcendência do vício e ao mesmo tempo a aproximação de Deus. E por isso ela se veste de roxo hoje. Esse tempo do Advento nos diz que Jesus vem. E esse tempo é dividido em duas etapas. Até o dia 17 de dezembro, na igreja nós vamos refletir sobre a segunda vinda de Jesus. É sim, Jesus vai voltar em poder e glória. Desse jeito que está escrito aqui na palavra de Deus, que o diácono começou a dizer. Com muita confusão acontecendo no mundo. A luz se apagando e o vendaval acontecendo, mas quem é firme sabe, é o momento da libertação. Isso que nós rezamos no creio todos os dias, ele há de vir para julgar. Nós até o dia 17 refletimos a segunda vinda de Jesus, o tempo da justiça. Jesus veio uma primeira vez, que nós começamos a refletir a partir do dia 17, os 2 últimos domingos do Advento, nós vamos refletir, nos preparar para a vinda de Jesus, que já veio. Na encarnação, nasceu da Virgem Maria, aquele tempo que nós chamamos tempo da misericórdia. Jesus veio como um de nós, assumiu o nosso jeito de ser e morreu numa cruz. Um Deus de sofrimento, Deus da misericórdia. Esse tempo que nós estamos aqui, nós estamos entre o tempo da misericórdia de Deus e vamos chegar no tempo da justiça de Deus. A segunda vinda de Jesus não virá com uma misericórdia dessa tipo que assume a sua insensatez, mas virá com uma justiça misericordiosa e separará os bons dos maus, simples assim. E aquela maldade perversa que muitos hoje têm, assumidamente, que é diferente daquela maldade que muitas vezes a pessoa procurando felicidade anda pelo caminho do mal. E aí ela percebe, chega lá, não encontra a felicidade, ela fala, opa, eu achava que estava fazendo bem, mas estava fazendo mal. Esses equívocos da vida são redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a segunda vinda de Jesus irá julgar justamente, não equívocos, mas uma insensatez declarada, firme, de pessoas que não se arrependem dos seus pecados. É isso que nós comemoramos, ou melhor, comemoramos não, celebramos no Advento, em preparação para a grande festa do Natal. E a igreja vai nos colocando num tempo, nós iniciamos um tempo em contraste com um tempo que se termina. O tempo litúrgico inicia hoje, o primeiro domingo do Advento, em contraste com o tempo da vida, que é o ano civil, que não inicia, ele está terminando. E esse tempo do Advento que a igreja nos propõe, e nós vamos já falar sobre isso, porque é Jesus que diz como é que nós devemos viver esse tempo. Ele nos propõe que nós nos afastemos da gula, da embriaguez e das preocupações. Esse tempo litúrgico se contrasta com um tempo civil, onde as pessoas só pensam nesse momento em preparar comida, bebida e se preocupar com o que vai acontecer no ano que vem. É um contraste muito grande, e o cristão precisa viver fora desse contraste. Ora, nós precisamos nos preparar a partir do que Jesus nos disse na sua primeira vinda, para a segunda vinda do Senhor. E como é que eu faço isso? E ele dá indicações hoje no Evangelho. Primeira coisa, ele diz, e essa preparação para o Natal é justamente isso. Se livre da gula. Parece uma coisa boba, né? Há uma filosofia japonesa, há tantos japoneses aqui que devem conhecer, se chama Ikigai. Já ouviram falar? Uma filosofia muito conhecida, de uma ilha no Japão, que nasceu numa ilha do Japão, chamada Okinawa. Por acaso ou não por acaso, essa ilha é onde você encontra as pessoas mais longevas, ou seja, as pessoas mais velhas do mundo moram lá.
neste lugar. Essa ilha é estudada porque lá, a partir dessa filosofia, que aliás é uma filosofia que, colocadas em palavras corretas, ela se aproxima muito da vida cristã e faz parte da filosofia desse povo que vive muito e é muito feliz nesta ilha. Faz parte da filosofia deles um princípio. E qual é o princípio? Coma somente até 80% da sua satisfação, nunca 100%. E lá nessa ilha, esses anciãos, idosos com mais de 100 anos, passaram a vida comendo até 80% sem se fartar totalmente. Isso é um princípio. A gula, gente, a gula ela obscurece todos os nossos sentidos. Pode perceber, quando você come muito no almoço, passa do limite, o que acontece com você depois? O que acontece? Fala para mim. Vai dormir. Obscurece todos os sentidos. A gula obscurece os sentidos, não só os sentidos externos, mas os sentidos internos também, porque a gula faz com que você caia na preguiça da vida, e a preguiça faz com que eu veja o tempo passar sentado, sem fazer nada. E no cristianismo, esse que senta e não faz nada da sua vida, esse é aquele que vê a banda passar e um dia ele vai ficar pensando assim: mas Senhor, o Senhor não veio para salvar? Eu vim para salvar quem levanta a mão, que eu possa pegar. Você nunca levantou a mão. Ora, esses princípios leves de vida, como esse do Ikigai, ou como esse do jejum da Igreja Católica, eles estão se perdendo. A todo momento se perdendo. E como eles se perdem na nossa vida, nós também ficamos perdidos, obscurecidos, porque todos os sentidos estão obscurecidos dentro de nós. E como os sentidos se obscurecem dentro de nós, nós ficamos aí na vida procurando uma tábua de salvação, quando na verdade a tábua de salvação é Jesus Cristo. O padre vai dar um exemplo para vocês, por exemplo, a política. Já percebeu que na política é sempre assim? De tempos em tempos, alguém surge com uma ideia de que há injustiça e que é preciso ter igualdade. Aí ganha força uma ideia de igualitarismo. Todo mundo tem que ser igual, que se chama essa ideia perversa de comunismo. E aí todo mundo tem que ser igual no comunismo, e essas ideias crescem, e nós elegemos presidentes com essas ideias de igualitarismo, mas depois de um tempo, o que acontece? Esses que são iguais, que têm essa filosofia do igualitarismo, começa a acontecer. O que nesse sistema político? Corrupção, desigualdade, injustiça. E quando começa a acontecer isso, alguém surge com uma ideia de liberdade. Não, isso está ferindo a nossa liberdade. Isso está ferindo o direito principal de ser livre. E aí começam umas ideias de que nós precisamos ser livres. E aí a economia precisa ser livre, precisa gerar riqueza. E aí vem essas ideias que nós chamamos ideias de direita política. Aí o que acontece com essas ideias? Começa a surgir, de repente, pobreza e miséria. E aí volta de novo a ideia daqueles que acham que precisa de uma igualdade. Por que isso, hein? Pode perceber, a história inteira gira em torno desses dois ciclos. E vão girando em torno desses dois ciclos. E nós ficamos na ilusão de que é homens que vão nos salvar, ou que vão dar jeito na nossa vida. E nós não percebemos que na verdade a salvação está em um menino deitado numa manjedoura, e que pode vir comunismo, pode vir ditadura de direita, pode vir um raio que o parta. Quem é cristão vai permanecer firme, porque quem governa a nossa vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo.
E aqui eu não estou falando de nem condenando ninguém. Quem gosta de ideia de comunismo e quem gosta de ideia de direita, ótimo. Eu, por exemplo, sou muito mais conservador de direita. Isso aí faz parte da vida. Eu estou dizendo é que nós não precisamos ficar nessa ideia. Nós não precisamos fiar a nossa confiança em homens. É isso que eu estou dizendo para você. Porque uma coisa é a ideia do bem, outra coisa é o bem acontecer todos os dias da nossa vida de maneira certinha e bem vista. Depois de Jesus falar da gula, e olha que parece que isso não tem nada a ver, né, com gula, mas o guloso começa a colocar as suas energias, suas forças nas outras pessoas, e ele quer ter, comer, possuir as outras pessoas. Mas depois disso, Jesus vem nos dizer assim, olha, cuidado com a embriaguez. O tanto que nós sabemos, no Brasil, nós sofremos muito com o alcoolismo e com a drogadição. O quanto nós sabemos disso. O quanto nós sabemos que a bebida e a droga faz mal ao nosso corpo quando nós a consumimos em excesso. Aliás, Freud, um grande psicanalista que muitos de vocês conhecem, diz que todo excesso esconde uma falta. Pode perceber. O menino é excessivamente violento. Faltou um pai, uma mãe e um amor na vida dele. A menina é excessivamente vaidosa. Excessivamente. Faltou alguém para pôr limite nela quando era pequeno. Todo excesso esconde uma falta. O homem agora é alcoólatra, bebe sem controle, porque faltou alguma coisa na vida dele que não fez com que ele se educasse bem na hora de beber ou consumir as coisas. E eu falo desse tipo de embriaguez porque é o comum, é a água que nós nadamos na vida. Mas existe outros tipos de embriaguez que turvam os nossos sentidos. Por exemplo, a tecnologia. Essa semana, fui celebrar num colégio para o 5º, para o 9º e para o 3º ano que fechavam ciclos. E no final da missa, o 5º ano, vários adolescentes que vieram apresentar uma música. E eu parei, fiquei todo empolgado, sentei no canto assim, para ver as crianças dançando. Gente, elas apresentaram uma dança de uma música enorme, com 2 passinhos mal dados. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, perguntei para a professora depois assim, escuta professora, coitada, as crianças nem teve tempo de ensaiar. Ela falou assim, não padre, já faz 3 meses que elas estão ensaiando. Olha, essas crianças estão tão próximas de tecnologia e celular. Você já percebeu? Olha, se fosse eu lembro do meu 5º ano, lembra do seu 5º ano? Ia ser uma apresentação de arrasar, de abalar. Essas crianças não têm movimento corporal. A tecnologia vai turvando a nossa desenvoltura, a desenvoltura interior, porque só fica naquela informação barata e não aprofunda, então ela não tem intelectualidade. Só fica numa posição assim, com a cabeça baixa e o corpo vai se encrunhando. Sabe o que é encrunhar? Lá em Vicentinópolis, onde eu nasci, a gente fala muito isso, vai se encrunhando. Vai se voltando para si mesmo, vai atrofiando. E é isso que vai acontecendo com as nossas crianças e com nós também. Por que nesse advento eu não faço um tempo de deixar um pouco o celular? Olha, e a pessoa, eu percebo aqui, nos funcionários aqui, se tiver algum funcionário aqui, pode ficar percebendo que o pato está de olho. O funcionário que depois do almoço, ele aposenta o celular e vai descansar, ele rende à tarde. Agora o funcionário que senta com o celular depois do almoço, ele fica a tarde toda com sono. Pior é a vearada que vai dormir com o celular na cara. Isso aí é uma fotoluminescência. Aquela luz do celular é usada para acordar a gente do coma. Aí, na velhice, você já sabe, o sono já não é aquela coisa. Aí você coloca aquele monte de luz na cara, depois vem aqui e fala, padre, reza por mim que eu estou com insônia.
Pela misericórdia de Deus, mas como é que não vai ter insônia desse jeito? Isso é o princípio natural da vida, não tem jeito. Agora, claro, se tem uma notícia, não estou esperando a notícia da minha irmã que está doente, está com risco de morte, não, aí fica ali com o celular. Agora, se eu não tenho, e eu não estou dizendo para tirar o celular da vida, não, porque o celular é muito importante para as nossas vidas hoje, a gente tem que reconhecer isso. Mas estou dizendo que há momentos que ele precisa ser tirado e a gente não consegue, todo excesso esconde uma falta. E eu estou embriagado. Por que eu estou falando disso? Porque o celular, a tecnologia embriaga as pessoas, turva as pessoas, deixa elas amortecidas. É as crianças que dançam com 2 passos. E nós vamos ficando assim. E aí Jesus, em outros momentos já falou isso, mas ele termina. Nesse tempo, cuide com as preocupações. Olha, gente, a cada dia merece a sua preocupação. Mateus 5. A cada dia vale a sua preocupação. Quem fica preocupado com o que acontece hoje, ou quem se preocupa com o que vai acontecer amanhã, ele não consegue fazer o que está hoje, porque ele está preocupado com o que vai acontecer amanhã, e aquilo que ele está não saboreia a vida, não vive, fica perdido nas preocupações. E essa falta de fé que nós temos, de ficar pensando como é que vai ser lá. Outro dia, um casal disse para mim assim: padre, meu Deus, eu estou desesperado, porque o que vai ser dos meus filhos nesse mundo? Até coloquei isso no meu Instagram. Eu disse olha, eu não sei, quando a gente pergunta do futuro, a gente não sabe o que vai ser. Eu não sei o que vai ser deles. Agora eu sei de uma coisa: se o pai e uma mãe se tornam maduros na vida, há grande chance desse menino também ser maduro. Se preocupe com isso. Se preocupe com você. E não com o que vai ser do futuro do menino. Aí nem dorme, aí começa a ficar com ansiedade, palpitação, porque não sabe se vai conseguir pagar a faculdade do menino. Pelo amor de Deus. Meu pai tinha uma preocupação em pagar minha faculdade. Uma preocupação tão grande, tão grande, tão grande. Eu passei em 3 faculdades federais e nem precisei de nenhuma. Vim para o seminário, estudei tudo aí. A igreja me ajudou a estudar. A gente não sabe o que vai acontecer na vida da pessoa. Você não sabe o que vai acontecer. O advento nos convida a isso. Natal é isso. Bota um presépio lá na tua casa, aposenta esse Papai Noel, essa bobajada. Tira o menino lá de dentro do coxo e fala para o filho assim: ó, quem é que vai nascer nesse coxo aqui? E aí fica e prepara a expectativa no Natal, bota o menino no coxo, tira esse Papai Noel aí do meio e mostra para ele que a vida é feita disso, que a vida é feita na simplicidade. Bota um presépio lá na tua casa. E não fica na oquice dessas lâmpadas de Natal. Já percebeu que lâmpada de Natal, muito bonita por fora, mas oca por dentro? Eu não quero ser desse jeito, não. Agora, o presépio é um coxo vazio que daqui a pouco vai ser preenchido. É desse jeito que eu quero ser. Não sei você, mas eu quero ser preenchido por esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja você também preenchido por Ele. Fica de pé. Nós começamos um tempo de preparação. Nós não cantamos o Glória hoje. Por que nós não cantamos o Glória no Advento? Porque é preparação. Faça uma boa confissão nesse Advento. Faça propósitos de vida nesse Advento. Se prepare verdadeiramente para cantar o glória do Natal, o glória de Jesus que nasce na nossa vida, das conquistas e vitórias que você vai ter. Celebre essa fé de uma maneira diferente.